Sejam bem-vindos ao curso de Azog. Ele é todo dividido em cápsulas de conhecimento. Então, para quem já fez o curso conosco, o curso de familiarização, ele está diretamente atrelado ao conhecimento do curso de Azog. Nós dividimos em 10 módulos e esses módulos, eles dependem de um certo conhecimento mais profundo do sistema de posicionamento dinâmico para que esse curso ele consiga realmente atingir o ideal, que é fazer com que vocês compreendam o significado da ferramenta de suporte à decisão, como que a ferramenta de suporte à decisão ela foi criada e para que essa ferramenta foi criada. O Azog, hoje em dia, ele é chamado de SOGs. É muito comum na indústria. Para quem está lendo sempre as diretrizes internacionais de posicionamento dinâmico, o INCA M220 é a guideline específica do treinamento de ferramenta de suporte à decisão. Os SOGs, que é chamado atualmente, eles iniciaram na década de 90. A gente vai ver nesse treinamento todo o conteúdo histórico. O princípio do Azog é apoiar a decisão do operador de posicionamento dinâmico. Porém, é de suma importância que todos a bordo consigam compreender a ferramenta para que consigam agir em resposta àquela emergência criada. De nada adianta o DPO tomar uma determinada ação se os outros setores envolvidos na operação não compreendem para tomar aquela resposta à emergência. Então sejam bem-vindos ao nosso treinamento de Azog e eu espero, junto com o Nautical Science Academy, passar muitos conhecimentos para vocês. Muitos perguntam, e essa sigla, Azog? Azog significa Activity Specific Operating Guideline. E nada mais é do que uma ferramenta de análises de risco baseada no design do navio e na operação. Como eu disse, na década de 90 que iniciou os SOGs, as ferramentas de suporte à decisão. E com o tempo, ela vem se aprimorando. Quem trabalhou lá na época, quem trabalhou, por exemplo, em 2010, viu que as ferramentas de suporte à decisão utilizadas nas plataformas de perfuração, elas não continham tanto conteúdo quanto tem hoje em dia. Então, a nossa indústria ela está em constante aprimoramento. E hoje entende-se a necessidade de fazer análise de risco não só da parte de Control System, mas também a parte de Thruster System, sistemas auxiliares atrelados, obviamente, e a parte de Power System e sistemas auxiliares atrelados também. Na plataforma de perfuração, o SOGs, na realidade, era chamado de WSOG. Significa Well, de poço, Specific Operating Guideline, que tem outros fatores envolvidos nessa análise de risco. Cada operação vai ter um fator envolvido naquela análise de risco especificamente. Por isso que eu vou te dizer, um navio só, ele pode ter 5 Azogs diferentes. Ah, mas como assim 5 Azogs diferentes? Se ele estiver operando com 5 áreas diferentes, com 5 navios, 5 unidades diferentes, a análise de risco operacional é diferente. Sendo assim, os Azogs também devem ser diferentes. E como que essa ferramenta se apresenta? Ela se apresenta em formato tabulado. É uma tabela que tem determinadas cores, bem parecida com o RASOP, que é uma análise de risco utilizada em outras indústrias. E essa forma tabulada, ela serve como guia para aquele que está operando o DP. Essa tabela, ela vai fornecer limites operacionais, ambientais e de equipamentos também. Uma outra pergunta que me fazem muito: é necessário um Azog para DP classe 1? Sim, é necessário. As diretrizes dizem que os Azogs devem ser feitos para DP classe 1, 2 e 3. E qual o benefício dessa ferramenta? Qual o benefício de compreender melhor essa ferramenta? Primeiro, ela vai dar suporte, é uma ferramenta de suporte à decisão. Ela vai dar suporte ao operador, para o operador tomar aquela ação.
Antigamente, que não se utilizava a ferramenta de suporte de decisão, era muito comum o comandante ele entrar na zona dos 500 metros, ele fazer uma determinada operação e acontecer um acidente. Muitos conseguiam prever que as condições do navio elas não estavam aptas para aquela determinada condição ambiental. Então eles utilizavam o Capability Plot. A gente vai falar um pouquinho disso também nesse treinamento. Porém, o Capability Plot ele não demonstra a capacidade real do navio e tem muitos outros fatores envolvidos. Eu mesma já trabalhei a bordo de embarcação onde a gente fazia relatório com o Capability Plot, tentando provar para o cliente que o navio ele não tinha condições de entrar na zona de 500 metros. Então, hoje nós temos mais recursos. Tendo mais recursos, isso, de certa forma, preserva o operador, uma vez que ele segue tanto a ferramenta de suporte à decisão, CAMO, ou, se for o caso, o TAMO e o AZOG, ele pode sim evitar um acidente.